Oi, gente! Eu sou o Alan Santos, professor de Educação Especial e trago para vocês o Em Pauta. Ele tem o propósito de trazer os assuntos da atualidade com o olhar de um educador. Estão preparados? Então vem comigo! E eu te pergunto, o que os dois livros infantis da apresentadora Xuxa têm em comum? Eles são pedagógicos? Têm alguma função social? Qual é a mensagem? Xuxa, figura pública brasileira conhecida como Rainha dos Baixinhos, sempre levantou bandeiras contra o preconceito, racismo, discriminação, agressão, violência infantil, entre tantas campanhas nacionais. Muito criticada nos meios acadêmicos e educacionais, após ter sido mãe de Sasha, lançou uma série de produtos com focos lúdicos, pedagógicos e didáticos, como, por exemplo, o Xuxa só para baixinhos e o Xuxa no mundo da imaginação. Todavia, ao que se observa, a apresentadora sempre teve um caráter precursor, estando à frente do seu tempo, quebrando barreiras e paradigmas. O livro Só, lançado pela apresentadora em 1985 na editora Nova Fronteira, conta a história da personagem Morgana Sayonara. Uma menina que apresentava dificuldades com as questões sociais, não sabia fazer amizades e por isso andava sozinha, gostava de brincar sozinha e na adolescência descobriu que precisava ter amigo, criar vínculos para sair do estado de solidão. A personagem principal desse livro, ela buscava o conforto da amizade na natureza, no lago, no sol, nos animais, até que ela conseguiu aprender aos poucos relacionar-se. Então ela foi superando as suas limitações. Percebe-se também que a personagem ela tem características de pessoa com transtorno do espectro autismo. Isso mesmo. E em determinada parte da história tem um trecho que diz: ela era o máximo, perfeita em tudo, pontuando uma possível altas habilidades e superdotação. E até mesmo, juntando com o autismo, de dupla excepcionalidade. O livro ele é bonitinho, tá? Ele tem umas ilustrações bem lúdicas, porém são simples, né? Afinal de contas, ele foi lançado nos anos 80, precisamente ele já tem 35 anos de lançado. Percebe-se que o texto ele não é envolvente, ele não atrai o leitor, né? Às vezes ele parece que ele não tem um foco definido, esse livro. Mas a única coisa que eu podia destacar assim, de positivo é que ele cita, né, essas características de pessoas com espectro autista, né, e também a questão das altas habilidades e superdotação, isso lá nos anos 80, então isso é assim, um marco, né, se a gente for parar para pensar, um marco também. E também a questão da singularidade do sujeito, de ser aceito da maneira que ele é. Agora eu te pergunto, que relação teria Maia com o livro Só, lançado em 85? O livro infantil campeão de vendas também se tornou o mais polêmico. Maia, lançado pela editora Globo em 2020, traz a história de um anjo que escolheu ter asas coloridas, como um arco-íris representando a diversidade. Começa falando do amor que existe na saudade de quem partiu, do amor entre pais e filhos, que no céu trabalham muito para que as crianças especiais encontrem também pais especiais, ou seja, que amem seus filhos acima de tudo, que ensine as regras sem usar violência, amar e respeitar a natureza e as pessoas. Uma relação de lindas emoções. Deus conversa com Maia que ela está muito exigente. E aí, ele, em um dos diálogos que ele tem com ela, ele cita que os humanos são seres imperfeitos, mas há também pessoas lindas, pessoas que encantam umas às outras e amam acima de tudo.
e que também essas pessoas elas são diferentes e muitas vezes incompreendidas, mas que elas amam, que elas também têm o direito de ter uma família. E aí ele conversa com a Maia que dentre essas famílias especiais que ela pode ter pais adotivos, ela pode ter um pai e a mãe, ela pode ter dois pais ou duas mães. E aí ela vai compreendendo que há famílias diferentes que ela pode escolher uma dessas famílias. E por fim, ela escolhe, nascer numa família de duas mães. Em meio a tantas polêmicas geradas por esse livro, a gente pode buscar compreensões na nossa legislação brasileira e também na legislação da educação, porque o professor tem essa função social também de esclarecer, elucidar as pessoas quanto às questões sociais, as questões que estão pertinentes dentro da sociedade. E essa, no momento, é pauta em todos os jornais e revistas. A Constituição Brasileira, em seus princípios fundamentais, estabelece no artigo 3º, 4, que devemos promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, coloca entre os princípios da educação o respeito à liberdade e o apreço à tolerância. Já o Plano Nacional de Educação, o PNE de 2014, no seu texto reforça a promoção da diversidade e a necessidade de erradicar todas as formas de discriminação como diretrizes do ensino brasileiro. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC do Ensino Fundamental, traz a perspectiva de educar os jovens para respeitar a diversidade, sem discriminação ou preconceito, reforçando o que já está estabelecido em outras leis. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil afirmam, dentro de seus princípios, a necessidade de construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a democracia e com o rompimento de diferentes formas de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Então, esse livro é uma carta de amor, é uma preciosidade, realmente. Ele mostra que todas as pessoas, independente de sexo, de cor, independente de todo tipo de escolha, as pessoas têm direito a ter uma família. Uma família, isso mesmo. O Papa Francisco, que é representante de uma das instituições mais antigas do mundo, ele já citou, já expressou que as pessoas com relacionamentos homoafetivos têm direito a uma família. Então quem somos nós também para julgar e para dizer que está errado dentro de uma coisa que é uma escolha pessoal das pessoas. Ninguém tem o direito de intervir na vida pessoal de ninguém. O que acontece é que no Brasil, com a hipocrisia, com as barreiras atitudinais e com o preconceito e a discriminação que existe na nossa sociedade, as pessoas tudo veem como errado. As pessoas acham que, como dizem, todo brasileiro é técnico de futebol, as pessoas também acham que pode se intervir também na vida das pessoas, gerando esse tal impasse. Talvez toda a polêmica envolvida nesse livro esteja justamente por conta da publicidade que foi feita em cima dele. Esse livro ele é tido como livro de conteúdos de LGBTQI+, para crianças, o que ele não é. Só para você ter uma ideia, o conteúdo desse livro ele pode ser comparado, por exemplo, àquele famoso livro, O Grande e Maravilhoso Livro das Famílias. Então, esse livro, como o grande e maravilhoso livro das famílias, ele só retrata a realidade atual da nossa sociedade. E por mais que os tradicionais não queiram aceitar, as nossas famílias estão diferentes. Eu compreendo esse livro também como mais voltado para crianças que estão no ensino fundamental 1. Claro que se adaptado, resumido, também pode ser contada a história para todo tipo de público, tá?
Ele é muito bonitinho mesmo, ilustrações maravilhosas, muito bonito mesmo. Capricharam nas ilustrações, capricharam no texto envolvente. A Xuxa está de parabéns em relação a isso. Maravilhoso mesmo, as ilustrações, ele é muito bonito, ele é muito lúdico. E falando em representatividade, né, que é algo que a gente vive falando, esse livro ele é importante porque ele também vai trazer essa representatividade para as crianças que têm esses tipos de família. Então é realmente assim um livro que pode colaborar muito para a questão da representatividade. Eu acho que você já descobriu o que os dois livros da Xuxa têm em comum, o de 85 e o de 2020. Ambos valorizam as diferenças e a diversidade. E a diferença entre eles é que esse, escrito aos 22 anos de idade, a gente percebe uma falta de direcionamento, de foco, de uma moral, de uma intenção social para essa história. E o segundo, escrito, né, aos 57 anos, traz toda a maturidade da apresentadora, ele traz a sensatez dela, traz a evolução, ela está evoluindo com o tempo, ela não ficou parada nos anos 80, né? Traz um foco, traz uma proposta, traz uma mensagem, traz uma moral para toda uma história. Percebemos claramente que depois que a Xuxa virou mãe, que ela trouxe o projeto Xuxa Só para Baixinhos, fez o programa, né, diário Xuxa no Mundo da Imaginação, que era bem didático e bem pedagógico, vem esse produto que também tem qualidade pedagógica e didático, está aprovado pelo educador. Concluímos que nós não podemos ser ignorantes, julgar um livro, julgar uma situação, julgar uma pessoa sem ao menos conhecer a sua história. Conhecer o que vem por detrás do que diz a mídia, por detrás do que diz as pessoas. Eu só gravei esse vídeo depois que eu li, estudei e procurei realmente a coerência para poder trazer para vocês algo mais consistente. Então, para a gente criar uma opinião sobre determinado produto, primeiro é preciso conhecer. Porque muito antes desse livro ser lançado e as pessoas poderem conhecer realmente o seu conteúdo, ele sofreu diversos ataques pela internet, em programas de TV, dos políticos e das pessoas que ao menos conheceram o seu conteúdo, não sabiam do que ele estava falando e como ele estava, né, retratando essa história. Então é preciso conhecer para não ser taxado de ignorante, tá? E outra situação que a gente precisa buscar é evoluir como ser humano, evoluir como pessoa, evoluir culturalmente, evoluir socialmente e politicamente. Então, nessa busca de evolução, buscar conhecer para depois criar uma opinião sobre determinada coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até a próxima aula.